quem também está em Brasília e agora vem conosco para falar de dosimetria é o Matheus Teixeira, porque uma ala do Supremo Tribunal Federal avalia dar aval ao projeto de lei, quer dizer, a decisão tomada pelo Congresso Nacional de derrubar o veto, que agora vai se transformar em lei. Matheus Teixeira, o que você nos conta? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Exatamente, depois da aprovação do chamado PL da dosimetria, na verdade, aprovação, veto e agora com a derrubada do veto, voltei no Supremo Tribunal Federal para conversar ali com alguns integrantes da Corte, assessores, juízes auxiliares, para entender qual é o clima no Supremo. E hoje, nos bastidores, a avaliação é que não há ambiente político e que o Supremo Tribunal Federal deve sim avalizar o PL da dosimetria, ou seja, derrubar ações que já estão sendo anunciadas pela esquerda, que devem recorrer ao Supremo justamente na tentativa de derrubar a nova legislação que unifica penas de crimes contra a democracia, e isso levará a uma redução de pena. Mesmo se o Supremo Tribunal Federal de fato avalizar e recusar essas ações, também caberá ao Supremo, em um segundo momento, aplicar o PL da dosimetria e afirmar de quanto será essas reduções de penas. Por exemplo, o relator da matéria na Câmara, Paulinho da Força, estima que a pena de Jair Bolsonaro pode ser reduzida em até 6 anos. Tem outros casos que há cálculos de advogados, estimativas, de que pode ser reduzido em até 10 anos as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas caberá ao relator, ministro Alexandre de Moraes, receber os pedidos dos advogados que devem peticionar junto ao Supremo para afirmar, olha, de acordo com a nova lei, tem que unificar essas penas e ter um recálculo dessas sanções penais. E aí caberá ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que pode submeter isso à primeira turma ou tomar a decisão individualmente, para afirmar caso a caso de quanto deve ser essas reduções de penas. Tudo que a gente tem escutado de estimativa em relação a isso é justamente ouvindo juristas, deputados, para tentar entender como isso vai funcionar, mas a palavra final vai ser do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a tendência nos bastidores é que haja um aval ao PL da dosimetria para que ele seja declarado constitucional e não tenha a declaração de inconstitucionalidade, porque poderia o Supremo afirmar: a gente leu aqui o que foi aprovado nessa lei e não é condizente com a Constituição Federal, com a Carta Magna. A tendência é que tenha essa validação pelo entendimento de que o texto é sim constitucional, mas mesmo assim nós teremos esse segundo momento, que vai ser quando o Supremo vai analisar caso a caso. A estimativa que pode beneficiar mais de 600 pessoas, mas tudo isso, a palavra final caberá justamente ao ministro Alexandre de Moraes, que vai ter que dizer se de fato as situações, se de fato o caso concreto de cada um dos condenados se adequa ao que foi aprovado na legislação. Fato é que hoje a avaliação é que o clima entre os poderes já não está tão bom, principalmente depois do veto ao nome de Jorge Messias para o Supremo, e que uma derrubada do PL da dosimetria poderia escalar essa crise que nos bastidores é interpretada pelo Supremo como, de fato, um problema institucional que vive o país. Gerou uma crise ali entre os poderes, o veto a Jorge Messias, a própria derrubada do PL da dosimetria, e que o Supremo, nesse momento, não tem ânimo, não tem, portanto, vontade de comprar uma briga com o Congresso Nacional desse tamanho, ainda mais diante do placar que foi a derrubada do veto, um placar elástico, mostrando que a vontade da maioria do Legislativo brasileiro é justamente praticar essa redução de pena. O Supremo está atento a isso e, segundo todas as informações de bastidores, o STF deve sim validar o PL da dosimetria e, num segundo momento, analisar caso a caso de quanto será a redução das penas. Yuri, Débora. Sabe que isso é uma espécie de inversão de expectativa quando ele foi aprovado no Congresso Nacional, porque era dado como certo o seguinte: não, a situação, o governo dizia, os governistas diziam, não, tudo bem, então esse PL ele vai ser aprovado, o presidente Lula vai vetar, se derrubarem o veto, cai no Supremo Tribunal Federal, não vai ficar de pé. Me lembro de conversar com governistas naquela época que foi assim que foi aprovado. Por quê? Porque o cenário era outro, né? O clima, como você disse, não tem ânimo agora para
para brigar, para entrar em mais uma briga, para se indispor novamente, né? Tá no canto do ringue. Você vê, né? De lá para cá as coisas mudaram, o cenário mudou e aí então pode ser que seja a frustração de uma expectativa dos governistas de que o caso realmente fosse, esse PL fosse ser derrubado no Supremo Tribunal Federal. Obrigada por enquanto, Matheus Teixeira. Até já.